4 dicas poderosas para a gestão financeira em micro e pequenas empresas. Eu sou Sampaio, administrador de empresa, especialista e consultor financeiro. Muito bem, vamos então a mais um vídeo, para falar sobre finanças para empresas, como eu tinha prometido na vez anterior. Então vamos falar de finanças para empresas e hoje vou deixar aqui registrado então 4 dicas. Eu chamo de 4 dicas imperdíveis para o sucesso financeiro numa empresa. Mas antes, te convido para te inscrever no canal, aciona o sininho que aparece aí para você na tela para ser avisado dos novos vídeos, dê o seu like, comente e curta a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Bem, a jornada de um empreendedor é como, minha forma de pensar, é como a jornada de um herói. Ele decide fazer uma pequena revolução, uma mudança, revolução no sentido de mudança, rompendo com um paradigma. No caso, é o paradigma que a gente aprendeu no histórico do empregado e empregador. Eu me lembro de uma metáfora de um colega de consultoria que diz, enfim, Sampaio, temos que ter cuidado, porque quem faz uma revolução, se não estiver organizado, não governa. Isso quer dizer, então, adaptando as ideias, não terá um negócio com longevidade, quem se aventurar sem organização. Eu acho que essa ideia vale para o micro e pequeno empreendedor, que já deu o grande primeiro passo, rompendo essa barreira do empregado e empregador. Embora sejam ainda uma minoria no mundo econômico que a gente vive. Mas o empreendedorismo, ele vai prosperar. E um dia vai chegar a ser uma grande empresa, média e grande empresa. Talvez para isso, então, seja preciso uma coisa chamada organização e controle. Então, vamos às 4 dicas, tá bem? Dica número 1, capital. Capital, o que é isso? É a definição de recursos financeiros próprios, necessários para começar um negócio. É saber de antemão quanto vai ser necessário. Por exemplo, se eu abrir um negócio, você precisar de R$100 mil, por exemplo, você deve comparar então essa estimativa de lucro desse negócio com os ganhos que você teria, por exemplo, no mercado financeiro. Por exemplo, se o negócio no final de um ano, que é um tempo de operação, vamos chamar assim, der um retorno, no caso lucro líquido, por exemplo, acima do mercado financeiro, então você tem um bom negócio. Ainda sobre o capital de investimento inicial, que são, então, o que é isso? Os gastos fixos, as instalações, os empregados que você vai precisar ter, o prolabore que você vai precisar também ter, a compra de mercadorias, etc. É preciso saber, então, ainda quanto que é a necessidade de capital de giro líquido, ou seja, é quanto de grana que você precisa para fazer a máquina rodar, ou seja, o seu negócio andar no dia a dia. Se você fizer empréstimo para iniciar um negócio, que é uma alternativa, você precisará incluir o custo de juros desse empréstimo no seu preço de venda. Ou admitir a redução de lucratividade, pois você está comprometido a pagar juros com o banco. Dica número 2 agora. Preço de venda. O preço de venda é o coração de qualquer negócio. É fundamental para o cálculo de lucratividade, ou seja, ele precisa ser um cálculo bem feito. E para fazer isso é bem simples, eu vou mostrar como em seguida. Mas antes de você calcular ou fazer a formação do preço de venda, você precisa saber qual é o lucro pretendido, quanto você pretende ganhar nesse negócio. Quais, então, são os seus custos? Por exemplo, acompanhe comigo aí na tela que você tem esses números aí. Você tem o custo unitário de um item qualquer que você vai vender, de R$30. Depois você tem os custos variáveis, de 6% de impostos, por exemplo, 4% de comissões de vendas e 5% de outros custos. Um custo total, então um custo variável de 15%, ok? Depois você fez uma análise lá dos seus custos fixos, seus gastos fixos, e descobriu que eles representam 22% de sua receita. E você quer ter um lucro, ainda por fim, de 10% no final, Resumindo, os percentuais então são
15% de custos variáveis, 22% de custos fixos e 10% de lucratividade. A lucratividade esperada. Isso tudo dá um total de 47%. É o seguinte, a seguinte conta. Acrescentaram então aos custos de R$30, que é o que você comprou, que você quer vender, e logo os R$30 dividido pelo índice de 0,53, tem aí a formulinha para você ver, você tem então o preço de venda de R$ 56,60. Ok? Esse é o seu preço de venda. Pronto. Essa é a ilustração, então, da formação do preço de venda. Vamos agora à dica 4, tá? Das 4 dicas, aliás, a terceira dica, que é a organização contábil e financeira. Bem, para isso é preciso, então, disciplina diária, tá? E uma visão de futuro, duas coisas. Em termos gerais, é ter diariamente os seus registros econômicos, tudo aquilo que acontece no dia a dia, tá? Econômico e financeiro, né? A cada momento você tem que manter isso registrado, ou seja, contabilizar e controlar os valores de vendas feitas, as compras de mercadorias, os gastos diários, né, de despesas, enfim, que o negócio exige, etc. Então, vários acontecimentos no dia a dia. E aqui uma ressalva. Os gastos pessoais devem ser separados, ou seja, o dono do negócio deve ter um prolabore fixo. Ou seja, então esse é o nome da coisa, é um prolabore, para cobrir as suas despesas. Quanto às ferramentas para usar nisso aí, os principais instrumentos então operacionais são o controle diário, pode ser em planilha, das vendas feitas, e um fluxo de caixa diário, que é a entrada e saída de dinheiro. E para ter esses instrumentos diários, você antes tem que já ter produzido, mesmo que seja em planilha, um orçamento mensal, tem um mês cheio, e vários meses que vai dar um ano, do fluxo de caixa. É o dinheiro que entra e sai, então. O fluxo de caixa é um dos principais instrumentos para uma vida de saúde financeira. Um orçamento com o faturamento mensal previsto também. E esses demonstrativos, então, você vai dividir por 30 dias e acompanhá-los diariamente. Eles vão ser o seu termômetro financeiro. Isso é o básico do básico, mas é o primeiro passo. O segundo passo é ter, então, aqui uma contabilidade e um sistema que registre todos os eventos. Não precisa ser uma contabilidade sofisticada, é ter uma contabilidade que registre, para você ter um demonstrativo financeiro no final. É você, então, criar uma gestão financeira, depois com indicadores de resultados, mensalmente, poder analisar o seu desempenho. Isso se chama, tem um nome meio pomposo, mas no mundo todo é reconhecido como governança corporativa. É o conceito seguido pelas grandes empresas que atuam no mercado de capitais. Tá? Que tal ter um modelo assim, né? Então, qual a vantagem de implantar isso? Resposta. Diminui a vulnerabilidade do seu negócio, tá? Quanto a riscos, prepara a empresa para poder buscar investimentos mais baratos. Você pode ter credibilidade maior junto a fornecedores e ganhar aí nas suas negociações e se destaca junto ao seu cliente, motiva o funcionário e o mais importante, pode gerar mais vendas e cumprir o seu papel principal, que é gerar mais lucro. Afinal, esse é o objetivo final de qualquer empresa, não é verdade? E por fim, a quarta dica é uma coisa importante, que é o ciclo operacional. Essa informação é fundamental porque não basta vender. Todo mundo sai correndo, quer vender, é um bom negócio, mas não basta vender. É preciso ter o dinheiro no caixa para fazer o negócio não se movimentar. Ou seja, o ciclo operacional é o tempo de espera em número de dias que a sua empresa, o seu negócio, precisa ter ou esperar para receber o dinheiro que gastou na compra do estoque, da mercadoria. E também, somado a isso, o tempo que espera para o seu cliente pagar, que pode ser no cartão, pode ser no faturamento a prazo, enfim. Exemplo, você ter um negócio onde você pega o seu dinheiro, então, compra a mercadoria e deixa estocada. É o primeiro passo para quem faz uma coisa de comércio, né, de produtos. Você precisa ficar, por exemplo, 30 dias estocado, em média, tá? É o seu dinheiro lá parado no estoque, paradinho lá, disponível então, com produtos para venda. Ok. Segundo, então, você vende a prazo. E a média de prazo que você consegue, ela é de 30 dias. É o tempo que você fica esperando. Somando os dois prazos, 30 e 30, você tem 60 dias de ciclo operacional. Que significa dizer,
o como você está usando o seu dinheiro, ou em outras palavras, quer dizer que o dinheiro que saiu do seu bolso, do seu caixa, para a compra de mercadorias, num momento X, tá? No momento X anterior, ele vai levar 60 dias para retornar. Claro, com lucro, enfim, como você fez a conta lá de preços, tá certinho. Ok? Essa informação serve como um indicador de gestão. Você pode reduzir os prazos, né? E precisar menos capital de giro, menos dinheiro para operar. Por exemplo, assim você está fazendo então uma gestão financeira saudável. Conclusão. Nós vimos nesse vídeo, então, 4 dicas, tá? Para micro e pequenas empresas. A primeira foi, então, a importância do conceito de capital inicial e capital de giro, dinheiro, tá? Para tocar um negócio, para começar e para fazer ele andar. A segunda dica foi o preço de venda e a sua importância em como calcular corretamente. A terceira dica, talvez a mais importante de todas, é a organização financeira. Tá? Vou falar pausado, assim, porque eu considero a mais importante. E, por fim, o importantíssimo fundamento do ciclo operacional para saber quanto tempo o dinheiro de uma venda leva para voltar para o seu bolso, para o caixa da empresa. Ok? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!